53 anos de profissão, o jornalista Audálio Dantas participou de momentos importantes da história desse país. Para conhecer um pouco dessa trajetória, convidei o jornalista para uma conversa em um cenário marcante do centro de São Paulo. Audálio, por que a Praça da Sé? Você escolheu a Praça da Sé para conversar com a gente. Bom, essa praça, para começar, ela tem uma história. Na história de São Paulo, ela tem uma importância muito grande e aqui se deram grandes fatos e um deles, talvez o mais importante, eu acho que o mais importante, foi o culto ecumênico realizado no dia 31 de outubro de 1975, aqui nessa catedral, em memória do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar. O culto ecumênico em memória do Vladimir Herzog foi um marco na história recente do país, porque a partir dali a ditadura começou efetivamente a cair. A emoção é essa. Esta praça estava cercada. De todos esses edifícios aqui, havia policiais com armas apontando para a praça. A minha fala na catedral, no final do culto ecumênico celebrado por Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo Rabino Henri Sobel e pelo reverendo Jaime Wright, que era da igreja presbiteriana, esse discurso eu só vinha a conhecer, ver a maneira com que ele foi feito, a tensão em que eu estava, quando foi feito o filme do João Batista de Andrade, em que essa cena aparece. Saiamos daqui, desse templo sob o qual se reúnem todas as igrejas. Saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz. Eu tinha certeza, era um momento de grande tensão, eu tinha certeza de qualquer alteração nas coisas aqui poderia resultar num massacre. Nessa época, Audálio Dantas era presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e teve que prestar esclarecimentos ao governo militar. Nós não aceitamos a versão de suicídio que foi dada e isso implicava numa ousadia muito grande na ocasião e as consequências poderiam ser graves. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. O exercício da profissão de jornalista desde 1964 foi uma coisa complicada, porque nenhuma ditadura pode prevalecer com liberdade de imprensa. Evidentemente, a primeira coisa providenciada pelo golpe de 64 foi a censura aos meios de comunicação. Audálio foi eleito deputado em 1978 e acredita que a política não interferiu na sua carreira. Esse aí é um problema. Hoje em dia, há pessoas que confundem o exercício da política como coisa de interesse pessoal, de interesse de grupos, etc. e tal. Exerci o cargo com o objetivo exclusivo de combater a ditadura. A minha trajetória profissional, ela foi marcada pela reportagem. Como repórter da Folha, eu tive outro momento importantíssimo da minha carreira e depois o momento que foi importante para o próprio país, que eu acho que foi a descoberta na favela do Canindé. A catadora de papel Carolina Maria de Jesus, que ali fazia um diário. Ela escrevia o seu dia a dia de catador de papel e o seu dia a dia na favela. Audálio Dantas, que já foi presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e da Imprensa Oficial do Estado, agora ocupa a vice-presidência da Associação Brasileira de Imprensa. Nesse momento em que a ABI completa 100 anos, para mim é uma honra ser seu vice-presidente. O jornalista tem 9 livros publicados, entre eles uma coleção para o público infanto-juvenil. Agora, em 2007, eu recebi o prêmio da PCA
Associação Paulista dos Críticos de Arte, pelo meu livro Chão de Graciliano. A luta que nós desenvolvemos em defesa dos direitos humanos dos dissidentes políticos durante o regime militar foi importante porque conseguiu mudar este país. A tortura, que foi uma prática sistemática do regime militar, continua sendo prática nas delegacias de polícia. E essa prática, hoje, ela não traz muita repercussão porque ela é contra os pobres, é contra os negros, é contra aqueles que não têm voz. Então, eu acho que a reportagem continua sendo necessária. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar.